Então, pessoal, Martim Lutero então vai a Roma para estudar ali, ver, conhecer Roma, e ele chegando lá, ele vê a promiscuidade do clero, ele vê a pobreza das pessoas, e ele então começa a fazer uma reflexão sobre a igreja. Ele vai criticar o poder universal do Papa, e o que acontece? Com a crise do feudalismo, o renascimento cultural, a expansão marítima, tudo isso contribuiu para que o mundo passasse por transformações, para que uma nova ideia de humanidade surgisse. As pessoas então começavam a questionar, até mesmo por causa do renascimento, né? O questionamento sobre a ordem vigente. Então a igreja era rica e poderosa na Idade Média, e os bispos, eles possuíam os feudos, enormes feudos. E Martim Lutero, então, ele vai fazer uma crítica pesada à corrupção da igreja e à venda de indulgências. Ele vai, a partir da Bíblia que ele estuda, ele vai criar os 5 solas: sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente as escrituras; sola gratia, somente a graça. Então, sólia Deo glória, só a Deus glória. Ele vai então dar ênfase àquilo que o evangelho raiz havia pregado e a igreja havia se desviado. Com isso, Martim Lutero, então, ele cria as 95 teses apontando os erros da Igreja Católica e prega na igreja de Wittenberg, na Alemanha, onde ele pregava. Um dos fatores importantes para a reforma foi o fato de Martim Lutero ter traduzido a Bíblia para o alemão. E ele contou com a ajuda de uma descoberta recente, que era a imprensa, criada por Johannes Gutenberg. A imprensa é aquela máquina que produzia escritos em grande escala, e isso facilitava a edição e a publicação de livros. E Martim Lutero, então, aproveitando a imprensa, ele traduz a Bíblia e produz em número suficiente para os alemães terem acesso às escrituras e entenderem e compararem o que as escrituras diziam com aquilo que a igreja ensinava. Então eles perceberam que havia ali um distanciamento entre o evangelho, entre as escrituras e o que a igreja ensinava. E isso provocou um grande impacto que terminou com a divisão da igreja. Então Martim Lutero foi professor de teologia. Em 1517 ele então critica as indulgências e é perseguido pela igreja. A igreja o condenou, né, e foi perseguido, mas ele foi protegido pelos príncipes ali da Europa, que também tinham interesse no enfraquecimento da igreja. Porque os príncipes ali, eles queriam expandir seus territórios, seu domínio e sua influência, e a igreja, o poder do Papa atrapalhava. Então os príncipes alemães ajudam Martim Lutero também com o intuito de enfraquecer a igreja. Nós temos também João Calvino, que foi um ali contemporâneo ali de Martim Lutero na luta pela reforma. Ele também João Calvino defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Então, pessoal, o contexto da reforma foi esse, tá? Temos os pré-reformadores, aqueles que apontavam os erros da igreja, até culminar em Martim Lutero, que efetivou o cisma da igreja. Lembrando que em nenhum momento Martim Lutero quis provocar a divisão da igreja. Ele amava a igreja católica e a intenção dele era apenas
fazer com que a igreja corrigisse aquilo que ele entendia como erro. Tá? Então, nós tivemos aí a Reforma Protestante e depois nós tivemos a Contra-Reforma, que nós também iremos estudar, certo? Um abraço a todos.